Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Revelação, o podcast cristão para todos. Então, paz para todos. Hoje nós temos um convidado super especial e um tema forte. Já vai colocando o cinto aí, né? Porque nós vamos aqui ter uma reflexão muito especial. Então hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, Dr. Tassos Licurgo, ele que é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também é fundador e presidente do Ministério Defesa da Fé. Então, seja muito bem-vindo, professor, pastor. Hoje nós temos um tema, né, que é muito importante. Tenho certeza que vai fazer a diferença, né? Vai fazer você refletir muito aí, né? Que é o quê? A veracidade histórica e espiritual da Bíblia. É um tema bastante polêmico em certos casos, porque tem muita gente, professor, que diz assim: a Bíblia ela não pode ser levada 100% em conta, literalmente, porque ela é de outra época, hoje é outra história, as coisas funcionavam de um jeito lá, milhares de anos, hoje funciona de outro jeito, né? Também outra coisa, foi escrita por homens, né? Então, o que me prova que é realmente a palavra de Deus? Então, existe essa série de questionamentos. Como que você me garante que a Bíblia não foi alterada de acordo com os interesses dos homens? Todas essas questões surgem muito. As pessoas, eu já tive contato com várias pessoas que fizeram essas perguntas, colocaram essas questões. E aí, o senhor que é, né, estudioso, né, nesse aspecto, o que o senhor poderia dizer para essas pessoas, professor, pastor? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É uma alegria para mim eu estar aqui nesse podcast, né, de alto nível, Revelação, né? Nome belíssimo, parabéns pelo projeto. Obrigada. E depois eu gostaria de dizer que a Bíblia é sim o livro mais confiável que existe, independentemente da cosmovisão a qual você esteja adepto. Se você for cristão, muçulmano, ateu, mesmo assim você tem de considerar, por argumentos puramente intelectuais, que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Por vários motivos, não é? E, de fato, os meios de abordagem são esses. Se ela falou a verdade, é uma pergunta, e a outra é se o que ela falou lá atrás é exatamente o que lemos hoje. Se algumas pessoas alteraram ou não no passar do tempo. Então, essas duas perguntas, nós temos respostas extremamente satisfatórias para elas duas. Bom, essa pergunta é extremamente interessante, ela traz dois vieses de enfrentamento. O primeiro é que nós temos que saber se a Bíblia fala a verdade. Se há elementos ali no texto bíblico que apontam para uma possibilidade de investigação, se eles são verificáveis, se eles são susceptíveis ao escrutínio da investigação histórica. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se o que foi escrito lá atrás é exatamente o que lemos hoje. Se houve alteração no transcurso do tempo para que a Bíblia fosse eventualmente adaptada nos seus erros, de maneira que o que lemos hoje seria diferente do que foi escrito lá atrás. E eu posso lhe dizer, para essas duas perguntas, a Bíblia tem respostas extremamente satisfatórias do ponto de vista intelectual, independentemente da cosmovisão a qual você esteja pertencente, independentemente se você é teísta, cristão, teísta, muçulmano, teísta, judeu, ou se você é ateu ou qualquer outra coisa, pelo elemento da investigação puramente intelectual, nós temos de admitir que a Bíblia é sim o texto mais confiável escrito na história da humanidade. Uau! Então, o professor poderia nos dar alguns exemplos nesse caso? Como que a gente faz essa investigação? Existem inúmeras formas de fazer essa investigação. Se formos analisar primeiro a questão de se o texto que temos hoje é o texto que foi escrito lá atrás, nós podemos fazer isso analisando o número de cópias que nós temos hoje das Escrituras. Veja bem, primeiramente vamos entender o que é a Bíblia. A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos por
cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 autores escreveram os 27 do Novo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento são exatamente o texto sagrado judaico, que é a Tanar. O texto sagrado judeu é a Tanar. As pessoas acham que é a Torá, né? A Torá é a primeira parte da Tanar. A Tanar tem 3 partes, é a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim. Esse texto judaico, que é dividido em 24 livros, como se transforma no Antigo Testamento, se divide em 39, só porque tem uma divisão maior do mesmo texto. Então, esse texto ele é mantido muito fidedignamente pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Então, esse texto ele é fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, e o judeu mantém esse texto. No que diz respeito ao Novo Testamento, que é o texto que começa com a biografia de Jesus, com 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos hoje um número recorde de cópias se comparado com qualquer outro texto da Antiguidade. Para a senhora ter uma ideia, só das 20 mil linhas do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias na posse do ser humano. Isso é um número impressionante, principalmente para um texto que teve determinação estatal para ser destruído. Diocleciano, por exemplo, o imperador romano, no ano 303 d.C., disse que qualquer Bíblia que fosse encontrada deveria ser destruída e os cristãos mortos. Mas mesmo assim nós temos hoje 5.686 cópias. Para a senhora ter uma ideia, o segundo livro nessa corrida intelectual é um livro importantíssimo para o grego. E o povo grego foi o povo mais inteligente que já viveu sobre a Terra. Então, o segundo livro nessa corrida é a Ilíada, de Homero, com 643 cópias. Textos de... Diferença, né? Brutal, né? E se a senhora considerar, por exemplo, livros de Platão, de Tácitos, Suetônios, livros dos grandes filósofos e historiadores da Antiguidade, eles são baseados unicamente em 7 cópias. E nunca ninguém levanta essa questão. Levanta, né, dizendo que, será que isso é real, né? Ou não. E qual é a importância de você ter 5.686 cópias? Você tem muitas cópias. A importância é a seguinte: se alguém tiver uma dessas cópias e alterar alguma coisa, haverá 5.685 cópias apontando alteração. E outro recorde impressionante é o seguinte: se nós pegarmos essas 5.686 cópias e colocarmos aqui e formos investigar o texto, esse texto é absolutamente idêntico em 99,5% dos casos. Isso é um recorde. Do 0,5% de discrepância, 80% dessa discrepância diz respeito unicamente à questão de ortografia e nenhum ponto toca em uma questão central da doutrina cristã. Então, isso é um recorde, isso é insuperável por qualquer outro texto. Basta dizer que a filosofia de Platão é baseada em textos que são baseados em 7 cópias que existem. Nós estamos falando em 5.686. Então, assim, o texto que foi escrito lá atrás é o texto que nós temos hoje. A Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E eu estou falando 5.686 cópias do Novo Testamento unicamente em grego. Se eu for levar em consideração traduções para línguas antigas, como, por exemplo, o próprio árabe e outras línguas, nós passaremos para 25 mil cópias. Uau! 25 mil cópias. E ainda digo mais, se todas essas cópias traduzidas para outras línguas e as próprias cópias traduzidas por gregos fossem destruídas, nós ainda conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento unicamente com base no que os pais da igreja citaram, à exceção de 11 versos. Então, não há nada nem de perto comparável com isso. Por exemplo, eu fiquei curiosa. Como assim o que eles citaram? Livros que os pais da igreja escreveram fazendo referência às escrituras. Então, se nós, livros que citaram, de acordo com o Evangelho de São Mateus, tal, ali nós temos também como resgatar como é que o pai da igreja lia o texto da Antiguidade. Verdade. Então, nós temos isso aí, é único da Bíblia e é insuperável, é incomparável com qualquer outro texto já produzido na história da humanidade. Então, é absolutamente provado que o texto que lemos hoje é o texto que foi escrito lá atrás. E a historicidade, né? Eu acompanho, né, aí alguns canais no YouTube, até de
arqueólogos, né, que estão sempre mostrando, né, na história descobertas arqueológicas, que, aliás, todo dia se descobre alguma coisa que prova que o que está escrito na Bíblia aconteceu de fato na história. Eu tive a oportunidade de estar lá em Israel, né? E lá em Cesareia Marítima, por exemplo, foi encontrado, né, acho que nos anos 50, por um turista, foi encontrada uma pedra que provou arqueologicamente, ou seja, de fato, que Pôncio Pilatos existiu na época, né, de Jesus, e outras tantas, né, descobertas arqueológicas são encontradas. Mas esse número de descobertas é suficiente para provar que a historicidade da Bíblia ela é real? O número de comprovação arqueológica e histórica para a Bíblia é superior a qualquer outro livro. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que é escrito por Lucas, que é aquele que mais escreve no Novo Testamento, Paulo escreve a maior quantidade de livros, mas em termos de quantidade de texto, Lucas, com seu evangelho, e o livro de Atos é quem mais escreve. Atos tem 84 fatos que são provados pela história, pela arqueologia. 84? Fatos provados pela história, pela arqueologia. Uau, o Evangelho de São João, também você tem 50 fatos são provados dessa forma. E outra coisa, a forma como a Bíblia é escrita, ela se coloca susceptível ao escrutínio investigativo. Não é um texto que se esconde. Se a senhora for ler, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, o verso 1 e o 2, os primeiros versos, ele vai dizer, isso foi escrito no ano em que o governador era tal, o prefeito era tal, o sacerdote era tal. Ele coloca a situação no fato histórico, cronologicamente estabelecendo onde aquilo ocorreu. Não é um texto que se esconde, é um texto que se expõe. Tanto é assim que o fundamento do cristianismo é escrito pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, em que nós temos a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Em outras palavras, o fundamento do cristianismo é um fato histórico, investigável, a ressurreição física, pública de um homem. A senhora veja que ele poderia ter dito assim: se eu não sonhei com um anjo tal, que nossa pregação é vã. Se ele tivesse dito isso, isso poderia ser até verdade, mas não seria verificável. Não há como se verificar se alguém sonhou ou não, mas há como se verificar se houve ou não a ressurreição pública de um homem. E, de fato, há pessoas que dedicam a sua vida acadêmica ao estudo unicamente das provas da ressurreição física de Cristo. A exemplo de Gary Habermas. Para quem tem interesse nisso, eu aconselho todas as obras de Gary Habermas. Não se confundir com o filósofo Jürgen Habermas. É o historiador Gary Habermas que tem 50% da produção acadêmica dele é destinada às provas históricas da ressurreição de Cristo. Então, é um livro que se expõe e cientificamente se comprova. Se a senhora pegar qualquer livro escrito desde a Grécia Antiga até meados do século passado com o idealismo alemão, se pegar desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, 4 ou 5 séculos antes de Cristo, até meados do século XX, qualquer livro sobre o universo ia dizer que o universo existiu desde sempre. Nunca foi criado. O único livro na história intelectual humana que dizia que o universo veio a existir, qual era? A Bíblia. Os livros de Moisés, não é? Gênesis, no caso, que é o mesmo livro judaico, né? O nosso Pentateuco é a Torá. Gênesis, em hebraico, é Bereshit. E lá na primeira frase da Bíblia, de Gênesis, que não foi a primeira frase escrita, Jó é o livro mais antigo, mas na primeira frase do Pentateuco, de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse criar em hebraico é o verbo bará. Bará é um verbo que quer dizer criar tudo a partir do nada, da ausência de qualquer coisa, da ausência de tempo, espaço, matéria, leis da natureza. Então, é um verbo tão poderoso que só Deus pode ser o sujeito. Uau. Então, a Bíblia trazia uma versão absolutamente impressionante, era absolutamente atacada por isso. O que acontece? Em meados do século passado, do século XX, várias descobertas em ciência, por exemplo, a segunda lei termodinâmica, a descoberta do universo em expansão com o telescópio Hubble, a radiação de fundo com Penzias e Wilson no laboratório Bell, a própria teoria da relatividade com Einstein, né, que é recente. Einstein nasceu em 1870
1879, na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, morreu em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. Todas essas descobertas passaram a indicar um universo com origem. O próprio Einstein, quando ele fez a relatividade, ele olha para a relatividade e diz: eita, isso aqui está me dizendo que o universo tem uma origem. Eu não posso aceitar isso, porque se eu disser que o universo veio a existir, que o universo foi criado, eu tenho frito. Por quê? Porque eu tenho que dar conta do Criador. Aí ele coloca uma constante na teoria para que o universo, para que a teoria passe a dizer que o universo nunca foi criado. Essa constante não pode continuar na teoria por conta da matemática. Gera uma divisão por zero na contraparte matemática da teoria da relatividade. Ele é obrigado a tirar a constante e a relatividade passa a fazer sentido unicamente no universo com origem. Ou seja, em meados do século passado, por esse corpo todo de argumentação científica, a ciência se rende às escrituras. E aí veio o Big Bang. O Big Bang é criado por um padre, Georges Lemaitre. Ele é quem propõe a teoria do Big Bang, que diz que o universo veio a existir a partir do nada, exatamente como as escrituras estavam dizendo. E contra a vontade dos cientistas, eles tiveram que aceitar essa perspectiva que só existia há mais de 3 dezenas de séculos nas escrituras sagradas. Então, como isso, eu posso passar a noite toda mostrando exemplos para a senhora de como a ciência se rende. Eu acho incrível também aquela coisa do... eu acho incrível as pessoas não associarem, por exemplo, né? O homem, né, foi formado ali do barro, né? E eles não tinham nenhuma ciência naquele momento para entender quimicamente que o pó, a semelhança a nível, né, de químico é tão próximo à nossa própria matéria, à nossa carne. Né? Isso. Eu acho isso incrível. A gente tem também o ciclo da chuva, das águas, né, na palavra. Então, que ciência que tinha naquela época, né, para poder colocar isso, escrever isso com tanta segurança e precisão, né? Eu acho que só isso já leva, né, a gente a crer que realmente a Bíblia ela traz para a gente uma realidade, uma verdade. O senhor percebe dessa forma também? Assim, na minha ignorância, claro que você conhece muito profundamente os fatos. Mas assim, eu na minha ignorância, mesmo assim eu sou capaz de perceber isso, né? esses detalhes, né? Que são, para mim, parecem muito óbvios. A Bíblia antecipa inúmeras descobertas científicas, isso é um fato. O que não quer dizer que há eventos na Bíblia que são miraculosos. Por exemplo, há 250 situações de grandes milagres nas Escrituras, mas não estão em todos os momentos das Escrituras esses grandes milagres, como, por exemplo, abrir o Mar Vermelho, a coluna de fogo. Isso está resumido basicamente em 3 gerações: Moisés, Elias e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. Sim. Então, nessas 3 gerações, você tem milagres que esses não são explicados pela ciência, porque não ser explicado pela ciência é parte da definição do que é um milagre. Mas são 250. É justamente a base da fé, né? Não, mas é uma fé racional, por quê? Porque o milagre vem no pacote da existência do Deus que cria tudo a partir do nada. O cientista ateu, ele não sabe explicar por que o universo veio existir e ele não tem a menor ideia de como a vida veio existir. Então, assim, o ateu tem que ter fé também em várias coisas. Por exemplo, a ciência não prova o porquê que as leis da natureza de hoje se aplicarão amanhã. Isso é uma expectativa para o cientista ateu absolutamente irracional. Ou eu vou adiante. O cientista ateu, ele, para aceitar que pela inteligência ele pode compreender o mundo, ele tem que aceitar que, de alguma forma, existe uma inteligibilidade no mundo. A inteligibilidade do mundo, que é a capacidade de ser susceptível de apreensão por meio da inteligência, pressupõe uma mente inteligente por trás que programou o mundo inteligentemente. É o design inteligente. Faz parte do design inteligente. Se você tirar a mente inteligente, você está no âmbito da fé irracional. Então, o cientista ateu também
tem âmbitos de fé irracional. A diferença da fé do ateu para a fé do cristão é que a fé do cristão é racional. A fé do ateu é irracional. Nós temos a resposta. E nossa fé é racional. E, de fato, se a senhora me permite, não queria perder a oportunidade de dizer isso aqui, as Escrituras dizem que saibamos o porquê da nossa fé. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz assim: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ela nos conclama, as Escrituras nos conclamam a estarmos prontos a apresentarmos o porquê da nossa fé. Então, saber o porquê da fé faz parte da vida e da caminhada cristã. É uma fé inteligente, né? Isso mesmo. Eu assisti um filme, né, que é baseado num livro Em Defesa de Cristo. O senhor deve conhecer. É de Strobel, né? Isso. É incrível. Eu recomendo, viu? Se você nunca assistiu o filme ou leu o livro, faça isso, porque faz a diferença. E lá eu lembro de uma coisa muito interessante. O professor falou sobre a ressurreição de Cristo, né? Que todo dia se descobrem aí os fatos, mais e mais fatos que provam a ressurreição de Cristo. E eu lembro que a história dele é um ateu, né, que sendo jornalista, né, a mulher, a esposa, se converteu e ele ficou com muita raiva porque ele achava assim que Jesus era um rival para ele, né? Ele começou a sentir ciúme da esposa e ele achava uma insanidade ela se converter, né? Então ele dizia, né, que Jesus não existia, que a Bíblia era uma piada e tal. E aí o que ele faz? Como jornalista investigativo que era, ele começa a tratar a Bíblia, né, como um caso de investigação. E aí ele sai ao mundo e vai atrás de cientistas, historiadores e tal. E à medida que ele faz essa procura, esse processo, ele passa por esse processo, ele se converte, porque ele fala: opa, é muita prova para eu ignorar, né? Eu sou uma pessoa inteligente, então eu não posso ignorar, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, o senhor falou sobre a ressurreição, que ele encontra, tem catalogado mais de 500 testemunhas, né, da ressurreição de Cristo, né, na palavra, não é isso? As próprias Escrituras dizem isso. As Escrituras dizem isso, né? Agora, a tese judaica, que também está nas Escrituras, é que os judeus haviam subtraído o corpo e proclamado uma mentira de que ele havia ressuscitado. Ora, onde na história da humanidade alguém proclamaria algo sabendo que era falso, sem receber nada em troca? Porque todos os discípulos de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos por proclamar a ressurreição. À exceção de João, que não foi morto, né? Teve sua pena convertida e morreu lá na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. A revelação, né? Exatamente. Revelation, escreveu o Apocalipse. Mas eu achei muito interessante, porque a historiadora com qual ele conversa falou assim: olha, se você quer esconder um fato, você tem que minimizar o número de pessoas envolvidas. Então, eu não posso escrever que tem 500 pessoas aqui, né, que viram isso. Como é que eu vou esconder uma verdade, ou seja, uma mentira? Como é que eu vou esconder uma mentira envolvendo mais de 500 pessoas nesse processo? E isso muito recente, né? Porque o primeiro evangelho que se dá conta foi muito recente, né? Do acontecimento, do fato acontecido, não é isso? É outro recorde. Os textos que nós temos hoje são muito mais próximos do acontecimento dos fatos do que todos os demais textos da antiguidade. Exato. Então, isso nos dá uma base maior ainda, né? Com certeza. Então, se eu faço um arrumadinho com o professor aqui, vamos lançar a seguinte mentira no mercado. Poxa, a gente não pode, a gente tem que evitar de botar mais gente sabendo que é mentira, não é? Para que isso não vaze, não é verdade? As pessoas podem até morrer em defesa de uma mentira, mas morrem em defesa de uma mentira que eles acreditam que é verdade.
No caso da crítica às Escrituras, é que os apóstolos teriam morrido em defesa de uma mentira que eles sabiam que era mentira. E isso é impossível de acontecer. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Na visão mundana, materialista, ganharam o quê? Perseguição, exato. tortura e morte. Não, porque se for uma mentira, eles realmente não ganharam absolutamente nada. Nada, Não é isso. verdade? Sendo uma verdade, Perfeito. eles Perfeito. ganharam tudo, né? E tem muitos outros argumentos, né? A senhora falou da ressurreição, tem muitos argumentos. Por exemplo, o fato das primeiras... Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo? Foi o ciclo de oração, não foi que chegou lá? As mulheres. As mulheres. As mulheres. Ora, se fosse uma mentira no mundo judaico, Não ia botar pra mulher, né? jamais colocariam Porque é mais testemunhas... difícil acreditar sendo mulher. Com certeza escreveram contrariados. Por quê? Porque foi a verdade. Exato. Outra coisa que nós temos muitas situações nas escrituras em que os autores se colocam em situações constrangedoras. Isso também é indício de que é verdade, porque normalmente os escritores se colocam em situações heróicas. Mas nas escrituras nós lemos os próprios apóstolos escrevendo, se colocando em situações É o constrangedoras. caso de Paulo, né? Por exemplo, né? Todos, né? Um dormia, né? O outro... Verdade. O Jesus ia orar e voltava e encontrava dormindo. É. O outro, né, recebe aquela repreensão, né? Vai de retro. Isso mesmo. Começa a andar na água e cai. Pois é. Né? Realmente é uma coisa que faz todo sentido. Outros textos religiosos têm fundamentos que não são verificáveis, não é? Fulano teve um encontro com um anjo, tal. Ocorreu? Bom, não sei se é verdade ou mentira, mas eu sei claramente que não é verificável. Isso é que tem que ser dito. As escrituras, elas são verificáveis, elas se colocam em investigação. E é uma das poucas, assim, mas das religiões monoteístas, a única, e das religiões grandes, a única, que você de fato investiga. Você pega a Bíblia, rasga, critica e bota de cabeça para baixo. Em outras religiões isso não é possível. É impressionante. Baseado nisso, a gente pode dizer que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? A gente pode dizer que a Bíblia é a revelação de Deus porque ela atende a critérios que nenhum outro texto atende. Existe algo especial ali. Como é que 40 autores, num período de 15 séculos, autores com repertório totalmente diferente, você tem pescadores, no caso de Pedro, reis, no caso de Davi e Salomão, você tem intelectuais de envergadura. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, que era o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então, como você pega pessoas totalmente diferentes, com repertório totalmente diferente, escrevem livros, são 66 livros, em lugares totalmente diferentes. Tem livros que foram escritos na prisão, outros escritos no deserto, outros escritos no palácio, e quando você compara tudo aquilo, não há uma contradição. Existem contradições aparentes, para as quais a resposta. Isso não acontece em nenhum lugar. Eu, quando escrevo um livro meu, eu vou ler, eu acho contradição. Eu escrevi sozinho. Como é que nós podemos entender que vocês têm, num período de 15 séculos, não é? 40 autores escrevendo aqueles 66 livros e você não vê contradição? E todos passam o mesmo caráter de Deus, não é verdade? Isso. Todos passam a mesma, as mesmas características, caráter, né? O amor de Deus, né? Todo esse cuidado de Deus para conosco, toda a justiça de Deus, tá bom se dizer também, né? Que hoje se fala muito que Deus é amor e esquece que Deus é justiça. Mas todo o amor, toda a justiça de Deus, ela segue realmente, né, o mesmo padrão na palavra. E a questão do amor é única também no cristianismo, né? A primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 4, a primeira epístola de João diz assim: Deus é amor. Ele diz 2 vezes isso: Deus é amor. Então, quer dizer,
No cristianismo, Deus não ama apenas, ele é amor. Ser amor faz parte de sua constituição. E é interessante que... A natureza de Deus. A natureza de Deus. Deus é amor. Não é que ele ame. Por exemplo, o Deus do Corão ama, mas ele não é amor. Se você for ler o Corão e todas as vezes que o Corão fizer referência a Deus, você sublinhar, no final você terá sublinhado 99 vezes. Nenhuma dessas vezes é amor. Não é que ele não ame, ele ama aqueles que o obedecem. Mas o Deus das Escrituras, da Bíblia, ele é amor. Por isso que o amor dele é incondicional. Não depende do que as pessoas fazem. Ele ama incondicionalmente. Ele é amor. E é interessante que ele é amor antes da existência do homem. E o amor que ele só se realiza numa relação entre quem ama é amado. Como é que ele pode ser amor? Que o amor pressupõe uma relação de alguém que é amado antes da existência do homem. Isso é um indício importante da existência da Trindade. Deus é amor porque o amor existe nas pessoas da Trindade. Então, assim, as Escrituras são belíssimas. C.S. Lewis, ele dizia assim, olha, se eu fosse inventar o cristianismo, eu teria inventado mais simples. Né? É verdade. Para que complicar tanto? Complicar tanto. Mas o jeito que ele é porque... é a verdade. E agora, eu até escrevi um livro que eu botei assim no começo, eu botei assim, né? Algo parecido assim, eu ficando impressionado como a Bíblia, ela é simples o suficiente para uma criança entender e complexa o suficiente para ser objeto de estudo de toda uma vida de um filósofo treinado, e mesmo assim ele não esgotará, né? Esse estudo. Então, a Bíblia, ela é um objeto magnífico. Agora, a senhora pode perguntar, mas por que as pessoas todas não creem? Não é uma pergunta interessante? Se há tanto argumento. Excelente pergunta. Por isso essa reflexão hoje. Isso é importante saber que é o seguinte, que a crença, o ateísmo, ele não é unicamente de índole intelectual. Existe o ateísmo de índole moral. As pessoas não querem, muitas delas, aderir a um sistema de pensamento que dirá que ela terá de prestar contas da sua vida. Então, elas escolhem um sistema de pensamento no qual elas possam viver os desmandos da sua vida. Então, a opção pelo sistema de crenças não se dá unicamente pela questão racional, se dá muitas vezes pela questão volitiva, pela questão da vontade, a questão do desejo. Livre-arbítrio. E Deus respeita isso. Sim, Deus respeita. Uma das coisas mais importantes é para qualquer pastor entender isso. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Então nós temos que respeitar, né? Verdade. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Então, vamos para a gente ir encerrando. Vamos falar um pouquinho do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Esses dias... todo mundo está vendo aí, inclusive o Brasil está passando por alguns momentos, não só o Brasil, o mundo está estranho. Está estranho, né? Então, numa pesquisa que eu estava fazendo na internet, eu achei uma linha do tempo da Bíblia que eu não sei se é real, não tenho estudo, né? Estou curiosa para lhe perguntar se ela é verídica, mas eu achei uma linha do tempo que fazia de Noé a Abraão 2000 anos, de Abraão a Jesus 2000 anos, né? E eu fiquei pensando, por que não de Jesus ao Apocalipse 2000 anos? Por que eu falo isso? Nós estamos em 2022, é muito, né? Próximo, 2000 anos. Por que eu fiquei pensando isso? Por que eu fiquei ruminando esses pensamentos? Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida e a gente abre até a mão da nossa inteligência no quesito ver os sinais que estão acontecendo, né? Para que a gente se sinta mais confortável em levar adiante o nosso dia a dia, os nossos compromissos mundanos, sem se preocupar de fato, né, com a vinda, a volta de Jesus, né? Porque o mundo está estranho, os sinais estão aí aos montes. E aí, quando eu dei de cara com essa linha do tempo, que o professor vai me dizer se ela é verdadeira ou não, né? Eu falei, caramba, peraí. Sabe, tem algum sentido nisso, né? A gente sabe que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos um dia. E aí? Isso.
Isso é um assunto muito delicado, deve ser abordado Completamente. Deve ser abordado da seguinte forma. A senhora tem razão em verificar, observar esse padrão. Por outro lado, esse padrão não quer dizer, ele não é capaz de servir como base teológica para nós estabelecermos aqui a data do fechamento da janela da salvação. Até porque o próprio Jesus disse, né, que nem ele não sabe, imagine eu. Perfeito. Concordo plenamente. E, por outro lado, mais uma vez eu concordo com a senhora, quando diz que há, sim, sinais muito estranhos. Não é? A Bíblia previa, né, maremotos, terremotos, filhos contra o pai, apostasia. Nós temos hoje igrejas que estão em apostasia total, profunda, igrejas que estão hoje flertando, por exemplo, com o comunismo. O comunismo, que é uma visão ateísta. Então, totalmente distorcida da realidade cristã. Então, todas essas previsões de fato estão ocorrendo, mas elas não são servíveis para que nós cheguemos aqui e digamos, vai ser data tal, como alguns já tentaram fazer algumas religiões e não acertaram. A Bíblia nos diz que nós não sabemos, mas também ela nos diz que nós temos o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra habitando em nós e que nos dá essa indicação que a senhora está tendo, que eu acho correta, de conclamar, proclamar ao mundo que o tempo urge, que as coisas estão chegando a um determinado lugar e que nós temos que nos posicionar. Não é tempo de esperar amanhã. Isso é seríssimo. Não é tempo de esperar amanhã. Não é? Nós não sabemos, mas os sinais indicam por uma brevidade muito grande, sim, de acordo com o que dizem as Escrituras. E essa linha do tempo, ela é realmente verídica? Real, existe sim. Uau! Existe sim. Forte. Existem esses eventos de 2000 Porque são eventos muito relevantes, né? São. No mesmo período, mais ou menos, de tempo. Todas as religiões monoteístas iniciam com o evento em Abraão. É verdade. O judaísmo, o cristianismo, né? E o islamismo se iniciam ali. A senhora teve Jerusalém, a senhora viu que há uma junção ali de três religiões abraâmicas de uma maneira impressionante. Fortes e presentes de uma forma incrível por todo o mundo, né? É isso, né? Então, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo de hoje, mas já combinamos aqui em off que o professor vai voltar, vamos falar de outros assuntos que também, olha, importantíssimos para a sua reflexão. Mas eu espero que hoje você tenha, né, aí ficado pelo menos mais curioso, com mais vontade de ler a Bíblia, né? Afinal, nós trouxemos aqui, né, para você fatos, dados que mostram que a Bíblia é um livro totalmente real no que se propõe, né? A sua historicidade, a sua espiritualidade. Então, é um livro que transforma vidas, né? Nenhum outro livro é capaz de fazer isso, né? Então, através ali da leitura da Bíblia, que é realmente a palavra de Deus, né? Você pode ter sua vida transformada, né? Então, fica aqui o meu convite para você aí se dedicar pelo menos alguns minutos do seu dia, né? Para ler a palavra de Deus, né? Suas últimas colocações, professor? Agradeço, reitero o meu agradecimento por fazer parte de tão importante projeto. Parabenizo a senhora pela iniciativa, que Deus abençoe poderosamente a sua Amém. vida, esse projeto também, que mais e mais pessoas possam ser atingidas. O que nós queremos apenas é proclamar aquilo que é verdadeiro para que as pessoas livremente possam decidir sobre a sua própria vida. Mas as decisões, é preciso deixar claro, né, têm efeitos na eternidade. Não é? Aqueles que quiserem saber mais sobre esses assuntos, né, no meu Instagram tem muita coisa, que é Tassos Licurgo,
Friburgo, tem muita coisa, e lá no link lá tem A as... gente vai colocar aqui o Instagram para vocês seguirem o professor, ficar por dentro. E lá tem acesso, lá também tem um link, lá no link lá do Instagram, você pode acessar o canal do YouTube, em que há um sem número de vídeos sobre os mais diversos assuntos da defesa da fé. Então foi um prazer e reitero meus agradecimentos. Obrigada mais uma vez por estar conosco e já teremos aí uma próxima vez juntos por aqui. Então é isso. Um beijo no seu coração, né? E ajude o nosso canal, nós estamos só começando. Se você achou essa mensagem importante, então vai lá, deixa o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho e principalmente compartilhe para que mais e mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então, beijo para você e até o próximo.